Fala Dev, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui da nossa série de Laravel. Então hoje a gente vai falar um pouco sobre os controladores no framework Laravel. Então vamos lá para a tela. Bom, de costume já está aqui o tutorial para você, dá uma lida, tá? Lembrando que isso aqui é apenas um resumo, mas todo o conteúdo aqui é baseado na documentação do Laravel, tá? Você também pode consultar por lá. Vamos ler um pouquinho, pessoal, para a gente entender um pouco sobre o conceito de controles. E em seguida a gente vai fazer toda a parte prática no nosso VS Code, certo? Então vamos lá. Ó. Controladores são uma parte essencial no desenvolvimento com Laravel, certo? Eles permitem que você organize a lógica da aplicação, separando o código que lidar com as requisições HTTP das rotas, né? E isso facilita a manutenção e a escalabilidade do código. Então, a gente vai começar, né, a fazer os exemplos práticos aqui do nosso VS Code, tá? Então, eu vou abrir aqui meu VS Code, você já abre o seu aí, tá? E aí aqui, ó, Docker, que é os containers, né, os serviços do meu projetinho. Você pode clicar com o botão direito aqui e clicar aqui, ó, Compose Start, ou aqui no terminal, né, no caminho aqui do seu projeto, na raiz, você digita Sail Start. E ele vai startar aqui os serviços do meu projeto, tá? E a pastinha, tá? Do projeto. E aí os serviços ficam aqui dentro do Docker Compose, beleza? Lembrando que se você não entende muito Docker, né? Se você quiser ver um tutorial aqui no canal, deixe aí nos comentários que eu posso estar fazendo tutorial para dar um suporte para você, beleza? Então, ó, ele já startou aqui os serviços, tá? Para a gente poder rodar nossa aplicação. Eu vou abrir aqui a nossa aplicação, ó. Clico com direito, aí venho aqui, ó, abrir o navegador, ele já vai abrir aqui a nossa aplicação, certo? E aqui o PHP-admin, eu vou abrir também ele no navegador, e é através dele que a gente vai poder, né, gerenciar nossas tabelas e os bancos de dados, beleza? Aqui o banco da minha aplicação, né, Laravel, com as suas tabelas, e a gente vai dar continuidade agora. Beleza, então vamos lá, ó. Criando controladores. No Laravel, você pode criar controladores usando o Artisan CLI. Para criar um controlador básico, execute o seguinte comando no terminal. Então, eu vou copiar aqui, tá? Vou vir aqui no meu VS Code, vou limpar aqui. E aí, o que que acontece quando eu digitar esse comando, tá? Basicamente, ele vai criar aqui, ó, dentro da pastinha app, tem uma pasta chamada HTTP. Você vai abrir. E aqui dentro vai ter uma pastinha onde vai ficar todos os controladores da sua aplicação, certo? E aí, ó, por padrão, ele vem com esse arquivo controller.php, que não tem nada, certo? E aí eu vou criar agora um controlador aqui para a gente ver na prática como funcionam os controles. Então, com esse comando, ó, php artisan make, de fazer, né, um controller, e aí eu coloco o nome do controller, tá? Isso aqui é a sintaxe do comando para você poder criar um controlador. Você pode colocar qualquer nome aqui, tá? Mas eu vou deixar esse aqui de exemplo para seguir igual ao tutorial. Então, eu vou apertar aqui o Enter. Vou aguardar ele criar. Pronto, ó. Ele informou, né? Controller, na pasta app HTTP controllers, o meu controlador, o nome que eu dei para ele, né? Foi criado com sucesso. Então, se eu abrir aqui ele já traz essa estruturazinha padrão, tá? Para a gente poder criar o nosso código aqui dentro. Vou voltar lá para o nosso artigo. E aí ele vai falar aqui, né? Isso criará um arquivo de controlador, como eu mostrei. E a estrutura básica de um controlador é basicamente essa aqui, certo? Um controlador básico pode aparecer com o seguinte. A gente tem a estrutura de classe, certo? E dentro da nossa classe, a gente vai ter métodos, certo? Então, como a gente já tem aqui no nosso VS Code a estrutura de classe vazia, certo? Eu vou apenas copiar os métodos que tem aqui dentro, ó. Copiei. Vou apagar essa linha de comentário e vou colar aqui. Pronto. Basicamente, a minha classe, né, do meu controlador se chama nome do controller. Mas você pode colocar qualquer outro nome, certo? Ele está com esse nome porque a gente gerou aqui com esse comando e nomeamos o nosso controller com esse nome aqui. Tudo bem. Ele está estendendo, né, a classe controller que vem aqui do HTTP, certo? Que é basicamente essa aqui, ó.
E aí, pessoal, dentro dessa classe, a gente vai criar os nossos métodos, tá? Aqui a gente tem dois métodos de exemplo, o index e o show. O index, ele vai retornar uma view chamada index. E o método show, ele vai receber aqui um parâmetro, né, um ID, e vai retornar uma view com chamada show, né, passando aqui a variável, né, que é o ID, certo? Então, vamos voltar aqui para o nosso artigo e vamos dar continuidade. Agora que a gente criou os controles, a gente vai definir as rotas para esse controle, tá? Para mapear as rotas para os métodos de um controlador, você usa a sintaxe de array, que é basicamente essa aqui, ó. Então, vou apenas copiar. Vou aqui. Venho aqui, ó, view, editor layout, two columns, dividir meu verso code em duas colunas para ficar melhor para entender. E vou abrir aqui, ó, routes web, certo? Está aqui, vou dar um zoom para ficar melhor a gente entender, beleza? Aí eu vou sumir um pouquinho aqui da tela para a gente ver o código aqui 100% da tela, tá? Pronto, sumi aí um pouquinho. Deixa eu limpar aqui meu terminal. Pronto. Então, ó, dentro da pastinha routes é onde a gente vai criar nossas rotas, certo? Aqui nesse arquivo web.php é onde fica as rotas da minha aplicação, tá? Se você vir aqui na aplicação, você consegue ver que ele está na rota raiz, né? A rota barra, certo? E é basicamente essa aqui, ó. Quando eu acesso a URI, né? A raiz do meu projeto, ele executa uma função, né? Um callback. E aí ele retorna uma view. Essa view se chama welcome. As views, elas vão ficar aqui dentro da pastinha, ó, resource, views, e aí, aqui ela, ó, welcome, né? E dentro desse arquivo blade.php, que eu vou explicar em outro vídeo, ele vai ficar toda a estrutura HTML que a gente vê lá no navegador. Por exemplo, se eu apagar tudo que está dentro de body e vir no navegador e atualizar, ele vai apagar tudo, certo? Então, todo aquele código, toda aquela estrutura de página que estava aparecendo aqui, ele é montado aqui, certo? Ó, voltei, atualizei, carregou, beleza? Então, essa minha rota, certo? Ela retorna essa view aqui e esse arquivo Blade chamado welcome. Show de bola! Agora que eu entendi como cria um controller e como eu defino uma rota, eu vou colar aqui aquelas rotas que a gente copiou, certo? Então, basicamente, o que é que a gente está fazendo aqui, pessoal? A gente definiu duas rotas, né? A primeira vai se chamar home, e aí eu tenho aqui o meu controlador, que eu criei aqui, ó, o nome dele, nome do controller, né? E estou dizendo aqui que eu quero chamar o método index, certo? Já na rota aqui de baixo, chamada user, né? E o parâmetrozinho aqui para a gente pegar o ID dinamicamente, eu tenho aqui o mesmo controller, né? A classezinha aqui que a gente criou. E eu estou chamando o método show, que é esse método aqui, ó. E aí o ID que ele recebe aqui, ele vai pegar aqui na URL, beleza? Porém, você está vendo que ele está sublinhando aqui com vermelho, ó. Por quê? Porque a gente precisa, né, ó, undefined type, o tipo está indefinido, a gente não importou aqui o nosso controller. Então, você vai dar dois cliques aqui, pressiona Ctrl espaço, e aí você vai, ó, importar. Ele já importou aqui a nossa classe, né, ó, ele vai lá na pastinha app, né, e ó, http controllers, nome do controlador, certo? Então ele importou aqui e agora corrigiu. Agora, se eu vier copiar isso aqui, home, e for aqui no meu navegador, colocar barra home e dar um enter, vamos ver o que é que ele vai retornar. Ele retornou um erro, né? Por que que ele retornou esse erro? Vamos entender aqui o erro, ó. View chamada index, né? Não encontrada. Ou seja, não existe essa view, né? Esse arquivo
dentro das minhas views, ó. Não tem um index aqui. Então a gente vai clicar aqui e criar um, ó. Index.blade.php. E aí aqui eu vou colocar alguma mensagem. Oi, Dev. Tudo bem? Vou colocar aqui um textinho só para a gente visualizar o navegador. Se eu atualizar agora, ele já mostrou aqui, ó. Oi, Dev, tudo bem? Ou seja, a view, que é essa tela branca aqui, né, o documento da minha página, ela agora existe, né, chamada index.blade, certo? Então, na nossa rota, a gente criou a rota chamada home e quando ela for chamar o meu controller, fazer uma requisição, ela vai chamar o método index, que é esse método aqui, tá? Responsável por retornar um arquivo Blade, onde esse arquivo index tem a mensagem oi dev, tudo bem. Show de bola? Agora vamos fazer um exemplo prático, né? Passando um parâmetro. A gente tem essa URL aqui, ó, user, e vamos passar um ID. Então vou apagar aqui o home, vou colar e vou digitar 1. Opa, voltar, vou colar 1 barra. Ah, tem duas barras aqui. Vou colar aqui e apagar 1. Pronto. Novamente ele deu o mesmo erro, ó. View show não encontrada. Ele não está encontrando esse arquivo aqui, né? Essa view chamada show, certo? Aqui, ó. Então a gente vai criar novamente aqui dentro das views um arquivo Blade chamado show.blade.php. E dentro da nossa view, a gente vai chamar, né, a variável que a gente está retornando aqui para a minha view, tá? Ó. A gente retorna aqui para a view, né? A view chamada show, né? Ó, view show, e os dados vai ser basicamente isso aqui, ó, id, tá? Então se eu botar aqui, ó, id, vou colocar um texto aqui antes, meu id é, e aí se a gente vier aqui atualizar, ele retornou 1. Esse 1 ele está pegando dinamicamente aqui a nossa URL. Se eu colocar aqui 2, ele atualiza aqui para 2, certo? Show de bola, Bruno. Deu para entender, né? Basicamente aqui as duas rotas que a gente criou, tá? E o uso do nosso controller, né, na nossa rota para a gente poder trabalhar os métodos. Eu vou voltar aqui para o nosso artigo para a gente dar continuidade. Lembrando que qualquer dúvida você pode deixar nos comentários, tá? Interaja com a gente vai te dar um suporte para você. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho e compartilhe esse vídeo com o seu colega que está aprendendo ou deseja aprender Laravel, beleza? Então vamos dar continuidade aqui. Bom, já que a gente já definiu aqui os controladores, né? Agora eu vou ensinar para você um comandozinho bem bacana que vai agilizar, né, na criação dos seus métodos. Digamos que você criou o seu controlador e aí você precisa definir alguns métodos, né? Você vai precisar escrever várias vezes, né? Public, function, o nome do método, né? E aí vai. Para você não perder tempo escrevendo os nomes, né, dos métodos, eu vou ensinar uma outra maneira que você vai fazer isso aqui bem rápido. Vou fazer o seguinte, ó. Eu vou apagar esse aqui. E vou fazer de novo, tá? Vou deixar as views aqui, não vou apagar, só apaguei o controlador, certo? Aqui por enquanto. Vou deixar aqui as rotas também e vou fechar esse index. Pronto. Eu só apaguei o controlador que a gente criou agora há pouco, tá? Porque eu vou ensinar para você um comandozinho bem bacana. É esse comando aqui, ó. Controladores de recursos são uma forma eficiente de lidar com operações CRUD, tá? Bruno, eu não sei o que é CRUD. Calma. CRUD é uma aplicação bem simples, que é Create, Read, Update e Delete, tá? Não vou entrar muito a fundo, mas já coloquei aqui para você, ó. É uma aplicação que você consegue criar, ler dados, atualizar os dados e deletar os dados, tá? Voltando aqui,
eles seguem as convenções RESTful, né? Se você não é acostumado com essa nomenclatura, não se preocupe. Porém, você vai ver na prática o que esse comando vai ajudar você, tá? E podem ser criados usando o Artisan CLI. Então, vou copiar aqui, ó. Vou vir aqui e vou colar. E aí, qual a diferença, né, desse comando, né? Basicamente, pessoal, só essa flag aqui, ó. Tá? Resource quer dizer o quê? Recursos, né? E aí, quando eu der um Enter, olha que legal. Ele vai criar um novo controlador, tá? Ó, deu Enter. Se a gente abrir agora, olha que bacana. Ele já criou para mim, ó, os métodos index, create, story, show, edit, update e destroy. Olha que bacana. Ou seja, a gente tem a nossa classe, né? O nome do nosso controlador. E temos todos os métodos para a gente trabalhar para criar algum objeto, né? Todos os métodos que vão compor ali um objeto. Aqui, ó, exibe, né? Ó, listening of recursos. Exibe o formulário para criar um novo recurso. Salva um novo recurso criado, né? No storage. Exibe um recurso específico. E assim vai. Ele vai criar os métodos do CRUD, né? Que é criar, ler, apagar e atualizar. Beleza? Então, pessoal, vou voltar para cá. E vamos dar continuidade aqui, ó. Aqui eu explico, né? Para que cada um serve, ó. O método index, ele vai mostrar uma lista, né? Ele vai exibir na tela. Ele vai carregar ali uma lista de itens assim que a página for carregada. O método create, ele vai mostrar um formulário para criar um novo item, né? O story, ele vai salvar um novo item. O show vai mostrar o item específico. O edit vai poder editar um item específico. O update, ele atualiza aquele item específico. E o destroy, ele vai excluir aquele item específico. Bruno, eu não estou entendendo muito. Lembra que a gente criou aqui a rota dinâmica passando um ID? Ou seja, a gente está passando aqui um item específico. Essa página branca aqui, ela é o documento apenas do ID 2, certo? Se eu digito 1, eu estou me referindo ao documento do ID 1. Não carregou nada aqui porque eu excluí, né, o código, beleza? Mas você vai já entender aqui com um exemplo prático, ó. Então, vou voltar aqui para a gente dar continuidade. E agora a gente vai, ó, registrar, né, um controlador de recurso, né, que a gente criou com o uso do método resource, né, no seu arquivo de rotas. Então, vou copiar aqui, vou lá nas minhas rotas e aqui eu vou comentar as duas rotas do exemplo anterior e vou colar aqui, ó. Então, basicamente, o nome da minha rota agora é users, né? E aqui, ó, você pode ver que o método mudou, não é mais get, tá? É resource, onde eu vou ter, né, todos os métodos lá que a gente vê na nossa classe. A minha rota é users e o nome do meu controlador é o mesmo, nome do controlador, né, do controller. Se eu pegar aqui users, vir aqui, pagar e colar, vamos ver o que é que ele vai carregar. Basicamente não vai carregar nada. Por quê? Porque não tem nada dentro dos meus métodos, certo? Mas se eu vir aqui dentro de index e colocar return view e o nome da minha view, que se chama index. E agora eu atualizar, vamos ver se ele carrega alguma coisa. Ó, oi Dev, tudo bem? Ele carregou a mensagem da minha view index. E basicamente é o que tem aqui, certo? Vamos voltar aqui para o nosso artigo e dar continuidade. Bom, isso vai mapear automaticamente as rotas, né, adequando para os métodos do controlador, certo? Então, existe essa diferença de definição de rotas, tá? Quando você utiliza a flagzinha resource na hora de criar o controlador, ó, certo? A única diferença é que você passa a flag, ele vai criar a sua classe, né, de controller
com todos os métodos já definidos. E aí você ganha tempo, certo? Então essa é a diferença, ó, tá? Aqui é o exemplo anterior e aqui é o exemplo com o resource. Bom, agora a gente vai ver aqui, ó, passando dados para as views, né? A gente vai ver um exemplo prático. No exemplo anterior eu passei o ID automaticamente, mas aqui tem um outro exemplo bem bacana no método show. Eu vou copiar aqui, ó. E lá no meu método show, que é exibir, por padrão ele já vem aqui o ID, né? Então vou colar aqui, ó, para a gente ganhar tempo. Eu tenho uma variável chamada cliente, onde ela recebe uma string chamada AreaDev. E o retorno desse método, ele vai retornar uma view chamada show, que já existe. Porém, ele vai enviar para dentro desse arquivo view a nossa variável cliente, certo? Então, se eu vir aqui e colocar aqui, ó, um texto, o nome do meu cliente é cliente. Se eu vir e atualizar, opa, deixa eu vir aqui, navio show, beleza. Pronto, eu preciso passar o parâmetro 1. Variável indefinida. Ah, beleza. Eu passei aqui, mandei para view show apenas a variável cliente. Ele está dando um erro aqui, ó. A variável ID. Eu apaguei o exemplo anterior, então deixa eu remover aqui. Vou atualizar. Pronto. O nome do meu cliente é AreaDev. E esse nome está vindo lá do meu controlador chamado show. Beleza? Deu para entender aí, pessoal? Vamos dar continuidade aqui, tá? Agora a gente vai entrar numa parte bem bacana, tá? Que é o uso de middleware, tá? Porém, pessoal, eu vou encerrar esse vídeo aqui para não ficar muito extenso, mas vou dar continuidade na parte 2 de controles para a gente poder entender, né, o uso de middleware, beleza? Então eu vou encerrar por aqui esse tutorial. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, compartilhe o sininho e te vejo no próximo vídeo. Valeu, galera! Tamo junto, até depois do fim.